E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em número. Oi gente, tudo bem? Eu sou Natália de Maria, psicóloga, e eu vim falar aqui sobre um tema que o criador de conteúdo, o Felca, postou nas suas redes sociais. O Felca, que recentemente nos informou que ele também é autista leve, onde o maior impacto é a parte da comunicação, tem mostrado pra gente que, mesmo sendo um autista leve, a comunicação dele tá muito mais elaborada, muito melhor modelada e aproveitada nessas redes sociais, pois ele fez uma exposição muito importante que muita gente não tem coragem de falar. O Felca trouxe um conteúdo de 50 minutos, que já ultrapassou 13 milhões de visualizações. Ele aborda temas como abuso de exploração infantil, e um dos principais motivadores desses conteúdos estarem sendo criados é por monetização, likes e engajamento. Enfim, primeiramente, eu tenho que pontuar que na minha época, antes dos 10 anos, a gente não tinha acesso à internet. O celular só depois dos 10 anos, porque não tínhamos tecnologia para isso. Então, eu não tenho como julgar o cérebro de uma criança exposta às redes sociais, pois eu mesmo não tive. Eu tive o privilégio de ficar dias e horas esperando para baixar uma música, e isso deixou muito mais tolerante e paciente. Eu também não consigo julgar os pais, porque os pais também são um resultado do ambiente. Porém, são esses pais os responsáveis pela educação e por monitorar o que essas crianças andam fazendo. É compreensível e eu sei que no Brasil existe uma grande desigualdade social e que os pais precisam trabalhar. E, gente, filho também dá trabalho. Mas como as redes sociais mantêm esses filhos e esse cérebro ocupado, fica parecendo mesmo uma boa ideia para ter um momento de paz e tranquilidade de tanto trabalho na semana, mas ter um filho, gente, requer tempo, requer manutenção, requer a nossa atenção. Afinal, essa criança que foi gerada, ela vai ser um adolescente e um adulto no futuro. E tudo que ele passa na infância pode mudar a sua personalidade, pois essa personalidade, ela é modelada pelo seu ambiente familiar. Então, algumas questões como ansiedade, depressão, dificuldade em confiar em pessoas, dificuldade em manter vínculos. Enfim, gente, muita coisa é ensinada nessa primeira infância. E se você não for ensinado nessa infância, você vai ter que sim gastar muito dinheiro com terapia. Mas, por favor, terapia baseada em evidências científicas. Como o vídeo do Felca estourou as bolhas, eu não vou repetir as coisas que ele falou lá no vídeo, porque eu quero trazer a minha própria reflexão do caso. O Felca, então, trouxe pra gente alguns conteúdos que têm viralizado, alguns adultos que usam essas crianças para viralizar nessas redes sociais, e ele nos trouxe um alerta sobre isso. Então eu vim aqui falar, como neurocientista, sobre o nosso cérebro. A gente precisa aceitar que o nosso cérebro humano possui o nosso córtex pré-frontal. Essa parte aqui da frente do nosso cérebro, ela é muito nova. Ela não existia antes. Você sabia disso? E é uma parte muito importante, que é a parte do raciocínio, que é a parte da reflexão, e onde tem modulação de emoções. É uma parte linda. É o que faz a gente ser o que a gente é hoje, como ser humano. Porém, a gente não pode esquecer que antes dessa parte frontal ser desenvolvida, existe uma parte do cérebro que é a parte primitiva, que é a primeira parte que o cérebro é desenvolvido no momento embrionário. Então você imagina que essa parte primitiva, ela contém muitas coisas que vão além dessa reflexão. Nessa parte primitiva, temos questões básicas de sobrevivência, como fome, sede, o que motiva a gente, às vezes, a atuar no mundo. É a parte da sobrevivência. Uma das partes da sobrevivência também é a sobrevivência da espécie, que tá ligado com o quê? Sexo, sexualidade. Você precisa ter desejo sexual para você proliferar a espécie. Eu sei, é complicado, o cérebro não tem uma explicação porque existiu, mas é assim que a gente funciona. E o problema do desejo sexual é que ele não tem cara, ele não tem idade, ele não tem família. Então, como todos os outros animais, o desejo sexual é para proliferar a espécie. No mundo natural, não importa se é filho, se é pai, se é tio, é instinto. E todo o cérebro tem essa parte. Então nós precisamos falar de sexualidade sim. Por quê? A sexualidade é algo muito complexo, porque ela é uma parte primitiva do nosso organismo. E o que você precisa saber é que existem muitas pessoas, muitas mesmo, que têm transtornos sexuais, que são aqueles desejos que não são muito aceitos na sociedade, como os fetiches. Muitos fetiches não são aceitos na sociedade, por crença, por cultura, porém eles existem, são desejos, é primitivo. E esses desejos, quando é diferente da sociedade, acaba levando prejuízo para quem? Para quem sente. Então a gente precisa conversar sobre isso sim. Porém, existem piores desejos ainda que levam ao crime, porque eles invadem o limite do outro. Então quando a gente não fala de sexualidade,
existe um fenômeno muito conhecido chamado ignorância. Ser ignorante significa que a gente não tem conhecimento de algo. Quando a gente não tem conhecimento de algo, pode levar a gente a ter alguns comportamentos errados. A gente pode tomar decisões que depois não vão ser legais. Decisões que podem prejudicar o outro, te prejudicar. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, muita gente desconhece a própria sexualidade. Desconhecendo a própria sexualidade, a própria pessoa, ela fica à mercê dessa coisa incontrolável que é o desejo. E dessa forma, a própria pessoa, ela não tem ferramenta para dominar esse cérebro. E a gente precisa ter humanos que sejam capazes de controlar esse animal interior. Porque, querendo ou não, o nosso córtex pré-frontal está aqui para raciocinar, para refletir sobre aqueles desejos que você tem. Só que se você não sabe disso, você só acha que, ok, ou que eu posso ser, ou que eu tô errado em desejar, tô errado em ser. E sabendo desse controle, e sabendo como a gente funciona, a gente consegue ter o controle do nosso próprio instinto, da nossa própria vontade. E, infelizmente, fica parecendo que falar dessas coisas só é importante em novela, jornal nacional, quando acontece com alguém que não é da sua família. Só que vocês precisam saber que existem pessoas com transtornos sexuais. E, gente, é muita gente. E está descontrolado, porque ninguém conversa sobre isso. É importante saber, existem certos desejos que são criminosos, mas quando eles estão ainda no âmbito dos desejos, das ideias, eles não são criminosos e eles podem ser, sim, resolvidos. E você precisa saber disso. Se você tem algum transtorno, você pode sim pedir uma ajuda. Só que tem muita gente que não sabe disso e acha que pode só ser e acaba virando um criminoso. E sabendo que muita gente não tem esse conhecimento, não tem esse autocontrole, que o Felca expôs que muitos vídeos de crianças tem um monte de adulto pedindo pra fazer troca de vídeos de crianças nas redes sociais. Precisamos sim falar sobre isso, precisamos sim ficar atentos. Então esse foi o primeiro ponto que eu queria trazer, que é sobre educação sexual e a importância dela. Infelizmente, a gente está num país que ainda é tabu, ou seja, tem vários transtornos que dominam o próprio organismo da pessoa e elas acabam virando predadores sexuais e que você dificilmente vai saber, porque não se fala sobre isso. Pode ser seu tio, pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser sua irmã, pode ser você. Sabendo disso, evitem fazer exposições desnecessárias dos seus filhos na internet, porque você pode até nem pensar besteira postando, mas muita gente vai. Um outro ponto interessante do vídeo do Felca é que ele falou que muitas crianças dizem que querem postar vídeos, aí os pais postam. Hoje a gente já tem conhecimento e tecnologia que mostra que os nossos organismos, o nosso corpo, as nossas ações, elas são muito modeladas na nossa infância. Os valores, as crenças da sua família, as suas experiências de vida, a sua escola, onde você mora, desde a genética até o desenvolvimento embrionário, que alimenta essa parte do seu organismo que é responsável por reter informação e trabalhar para a sua sobrevivência, às vezes usando emoções primárias, como dor e prazer. E essa parte importante movimenta o teu corpo é chamado de cérebro. O cérebro ele é composto por diversos caminhos neuronais. Esses caminhos são como se fosse trilho de trem. E o trem é como se fossem os impulsos elétricos que vai de um lugar a outro do seu cérebro. Esses impulsos elétricos, ele vem de várias partes sensoriais do seu organismo. Ele vem do olfato, do paladar, da audição, da visão, o tato, a percepção, a parte vestibular. Então seu cérebro só entende o mundo com impulsos elétricos. E esses impulsos falam se eu gosto ou não daquilo. É tudo química, é neurotransmissor e serve para gerar emoções, sentimentos, dopamina, serotonina. Esses neurotransmissores, essas emoções, esses sentimentos servem para dizer se você tem que se afastar daquilo, se você tem que correr, se você tem que matar, se você tem que ficar. Então, quando você é uma criança e você fala que você quer fazer aquilo, você ainda não tem conhecimento. O seu cérebro ainda tá aprendendo, tá desenvolvendo, ele tá tendo prazer com aquilo, ele vê todo mundo fazendo. Claro que ele vai querer, isso não é desculpa. Você é o adulto, e como adulto, como na parte da comunicação, é o adulto que desenvolve essa parte no outro. Se você não explicar, se você não mostrar o motivo que ele não deve acessar, ele não deve fazer, ele não vai saber. Ele ainda tá desenvolvendo a parte cerebral dele. Ele ainda tá no primitivo. Aí essa criança tem acesso às redes sociais desde pequena. E querendo ou não, é como se fosse um algoritmo até pro próprio cérebro achar que eu tenho que ter dopamina o tempo inteiro, eu tenho que ter prazer imediato. As crianças de hoje em dia não sabem esperar, não têm tolerância à frustração. Por quê? Porque nunca foi desenvolvido. Agora tem tudo na mão, tá tendo tudo fácil. E o que a gente tá mostrando para essas crianças novas, esse cérebro tem que ser hiperestimulado com tudo. Eu quero like, eu quero fama. Por quê? Porque o humano, ele é social. O cérebro humano é social, ele desenvolveu para ser assim. Então like e curtida gera dopamina e gera essa sensação de pertencimento. E essa criança tá sendo exposta, ela não sabe disso. Nem os adultos quase sabem. Eu não tô aqui falando sobre isso. Então a gente tá numa cultura e num país onde os nossos filhos não podem chorar, não pode ter dor, se apanhar, bate. É isso que a gente tá ensinando, não tá ensinando de verdade a entender e tatear essas emoções. Vamos entender essa emoção, vamos entender esse sentimento, por que você tá chorando? E tudo isso, gente, são habilidades, é um repertório que é desenvolvido e vai fazer as crianças a ter pensamento crítico. Por que eu não posso fazer? Tem que pensar.
tem que questionar. Então, quando a gente deixa essas crianças com fácil acesso à internet, sem direcionamento, sem monitorar, você tá criando crianças com o cérebro sendo modelados e moldados por um sistema que é feito só para ganhar dinheiro, para ganhar engajamento. Não tá pensando no futuro da gente. Esse sistema não tá pensando na qualidade de vida do seu filho. Ele não quer o seu filho com inteligência emocional. Ele quer o seu filho com desejo de dopamina. Ele quer o seu filho viciado em rede social, porque ele percebeu que o cérebro tem esse mecanismo. Tudo que é prazeroso, automático, ele vai querer agora. Ele vai querer de novo. Só que na vida não é assim. E se você não ensina esse cérebro a não participar disso, ele vai ser um adulto disfuncional, o seu filho. E se a gente tá num mundo onde é dominado pelo capitalismo, dominado pelo dinheiro, eles não querem ver seu filho bem. Eles não estão pensando na qualidade de vida, na felicidade, igualdade social. Pelo contrário, eles querem que a gente seja máquinas que gerem conteúdo, máquinas viciadas nisso, porque é mais engajamento, é mais dinheiro. Enquanto eles ficam ricos com os nossos conteúdos, a gente recebe merreca, porque é desigual. A gente precisa desse dinheiro, não é? E acaba aqui, sem raciocinar, você acaba caindo nessa armadilha deles. O que eu quero trazer nesse vídeo é uma reflexão que o nosso cérebro, ele é movido pelas nossas escolhas no dia a dia, por prazer momentâneo, por esquiva de aversivo. Você precisa controlar esse cérebro. Eu sei que não é fácil dar limites em redes sociais, nem mesmo pra nós mesmos. E é difícil ficar vigiando o celular do seu filho, que aí você pensa, se eu tô invadindo privacidade, mas gente, até uns 10, 11 anos, a privacidade tem que ser construída. E você pode ensinar isso, filho. Eu ainda tenho que mexer no seu celular. Eu ainda tenho. Mas com o tempo, eu não vou precisar mais olhar. É uma construção. Limites são importantes, porque imagina, se você é jogado num lugar escuro, você vai entrar em desespero. A criança é jogada nesse mundo e ela entra em desespero, é muita coisa que tá acontecendo. Só que, quando a gente começa a tatear esse lugar escuro, e a gente começa a ver parede, tem no chão, você começa a mostrar pro seu cérebro que não é mais perigoso. Então os limites, eles dão essa sensação de segurança. Limite é importante. Limite também é amor. Dar limites também diminui a ansiedade, também ensina. Vamos usar esse momento de oportunidade para a gente refletir sobre a nossa educação parental, a nossa responsabilidade como pais, como sociedade, e pode fazer uma denúncia. Diz que 100, se você vê crianças nesse tipo de situação, porque o futuro vai depender disso, o seu futuro, dos seus filhos, vai depender das nossas ações e do conhecimento que nós temos dos nossos órgãos, de quem somos nós. Esse vídeo foi mais um alerta, um desabafo, um desespero. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas, para elas saírem dessa ignorância.